Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Eu tomo a escritura que se encontra em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao 32, para a nossa meditação nesta manhã. Nessa escritura, o Senhor Jesus Cristo mostra que tudo o que vamos fazer deve ser primeiro analisado. Nós não podemos sair fazendo as coisas, como diria, tontamente, sem um objetivo, sem uma direção, sem um estudo primeiro. Esta é a grande lição que o Senhor Jesus Cristo nos mostra. Muitas pessoas fracassam na vida porque elas fracassaram no planejamento. Então, Deus nos dá duas grandes habilidades. E essas duas habilidades, elas estão armazenadas nos hemisférios esquerdo e direito do cérebro, que são liderança e administração. Como a gente já viu isso outras vezes, não vou repetir, mas liderança é aquilo que te diz o que fazer da vida, qual rumo que você vai dar para a vida. E a administração é o que garante o sucesso para você chegar lá. Bom, então, o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando que a gente deve se preparar, analisar o nosso potencial, tudo aquilo que a gente tem, para ver se nós vamos poder concluir o nosso propósito, o nosso objetivo. Porque se a gente não analisar todo o nosso potencial, para ver se a gente vai poder concluir a obra, ela ficará inacabada pela metade. Isto fala de administração, claro. Bom, eu quero também focar um ponto importante, que muitas pessoas, elas começam a vida, elas vivem suas vidas sem um objetivo claro e definido. E elas chegam lá no final e elas olham para trás e elas se perguntam: mas o que eu fiz com a minha vida? Muitas pessoas, elas têm depressão, se não chegam a ter depressão, mas têm um vazio de sentido. Suas vidas são sem sentido e elas chegam ao final da vida ali sem nenhum significado. Elas não fizeram nada, não construíram nada, porque elas não tiveram liderança, que é aquilo que te leva a decidir, não é? A um rumo a seguir, uma estrada, um objetivo, que é o que dá sentido à vida. Então, Deus, Ele quer que nossa vida tenha um grande significado. E para que a nossa vida tenha significado, então a nossa vida, todo o nosso comportamento, nossas ações diárias, elas devem estar atreladas ao objetivo principal.
Eu me lembro agora de uma história que eu li há um tempo atrás sobre um homem que chegou ali em uma cidade e viu vários alvos ali com um tiro bem no centro do alvo. E aquele visitante ficou admirado em ver que cada tiro estava bem no centro do alvo. E ele ficou imaginando quão bom aquele homem devia ser com a arma. E aí o homem, tão encantado com aquilo, perguntou: escuta, quem foi que deu esses tiros aqui no alvo? E um morador dali disse: foi um bebo que mora ali. Ele falou: mas você fala dele assim com tanto descaso? Um homem que atira tão bem assim, consegue acertar os alvos, ele deveria ser respeitado por essa grande habilidade. Mas o morador sorriu e disse que nada. Ele é um bêbado. Primeiro ele atira e depois ele constrói, desenha o alvo ao redor. Ele atira primeiro e só depois é que ele desenha o alvo. E o homem ficou parado assim, pensando, e ele tirou uma grande lição daquilo. Ele pensou consigo mesmo: mas é isso que deveríamos fazer com as nossas vidas. Colocar a coisa importante ali primeiro, e então só depois construir a nossa vida ao redor daquele objetivo principal. Essa é a grande lição que eu tirei para a minha vida. Quando eu li essa história deste homem que atirava primeiro e ele construía o alvo ao redor, eu pensei: mas que maneira interessante de se viver uma vida, de se construir uma vida com sentido, com propósito. Você coloca a coisa principal ali primeiro e você constrói a sua vida ao redor daquilo que realmente é importante. Eu pensei comigo: não é assim que deveríamos construir a nossa vida? Colocar Deus ali primeiro, seus princípios, os seus valores, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, e então construir a nossa vida ao redor? Você não crê que esta seria a maneira de construirmos uma vida bem estruturada, uma vida abençoada? Esta foi a lição que eu tirei ao ler aquela história sobre aquele bêbado que atirava primeiro e desenhava o alvo depois. Eu creio que, se nós aprendermos esta lição, tirar este ensinamento de que nós devemos colocar o nosso objetivo primeiro, definir o nosso alvo primeiro, e então só depois construir todos os nossos propósitos, as nossas decisões, as nossas ações, o nosso comportamento, tudo baseado neste alvo, neste propósito, neste objetivo. Então, se você colocar primeiro a lei de Deus ali, os seus ensinamentos, os seus princípios, os seus valores, e você construir a sua vida ao redor de Deus, então a sua vida será como o salmista Davi descreveu ali no Salmo 1. Davi disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sim, uma pessoa
que ele constrói a sua vida, edifica a sua vida em torno da palavra de Deus, tudo o que ele fizer prosperará. Pensa comigo, quando você quer construir uma casa, então você vai casar, ou então você não está satisfeito onde você mora, você não tem casa própria, você vai construir a sua casa, como é que você faz? Você simplesmente compra um monte de tijolos e sai amontoando, colocando um tijolo em cima do outro para ver no que vai dar? Ou você primeiro faz uma planta de acordo com as suas necessidades, para que então a casa saia segundo o seu gosto, a sua necessidade. Claro, se você tem um mínimo de entendimento, você não sai simplesmente colocando um tijolo em cima do outro e para ver no que vai dar. Claro que não. Você constrói uma casa baseada em uma planta que já foi previamente definida. É assim que se constrói uma vida de sucesso, uma vida bem-aventurada. É uma vida que foi construída, baseada em princípios que garantem o sucesso. Esses princípios que vão garantir uma vida de sucesso, uma vida de satisfação, uma vida de conquista, uma vida de vitória, uma vida que tem sabor, uma vida que quando você chegar lá no final e você olhar para trás e você vai dizer: graças a Deus, eu tomei uma decisão sensata, eu construí uma vida baseada em princípios e valores cristãos. Então, eu creio que a história deste bêbado atirador, embora pareça um pouco cômica, engraçada, mas ela nos traz um grande ensinamento. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Tire a lição deste homem para a sua vida. Estabeleça os princípios e valores cristãos primeiro, os ensinamentos da Bíblia, e construa a sua vida em torno desse objetivo principal, que é Cristo, e a sua vida será um sucesso. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.